Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Juliana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Cris? Boa tarde para Lana, Cláudio, você ouvinte. Juliana, sexta-feira, né? O pessoal terminando a semana um pouco mais tranquilo do que estava ontem, essa galera do mercado financeiro? Então, hoje foi dia de recuperação, mas aqui no Brasil e no mundo todo. Foi um dia de correção, mas os problemas continuam. Vocês estavam falando aí da variante Delta. Essa é uma preocupação que continua no radar, obviamente, né? Nos Estados Unidos, realmente, a Alana estava aqui passando os dados que são impressionantes mesmo, né? Os Estados Unidos, essa semana, passou do número de 1.000 mortes por Covid, desde março, né? Que não tinha isso. E, então, o negócio está indo muito rápido. Isso azedou muito o mercado internacional, porque a gente já vê impactos na economia americana. Então, a gente já tem uma desaceleração mais forte, teve queda nas vendas do varejo lá. Então, a gente tem informações que mostram que os americanos também estão ficando em casa, né, com medo de ir para shopping e tal, para consumir. A gente já tinha um processo de China também desacelerando, também está tendo aumento de casos da Delta lá, né, aumento de casos de Covid, num momento em que, naturalmente, os governos, como subiram rapidamente as economias depois ali da pandemia, eles começaram a retirar estímulos. E aí veio a Delta. Então, a freada agora na China e nos Estados Unidos está sendo mais forte, pode ser mais forte ainda se a Delta persistir. Então, a gente acabou sendo contaminado por esse ambiente internacional mais preocupante, mas hoje o que deu um certo alívio, né, digamos assim, foi um diretor do Banco Central americano dizendo que, obviamente, se a Delta puxar a economia muito para baixo, eles vão repensar as medidas de retirada de estímulos à economia. Então, mantendo ajuda a pessoas, a empresas e tal. Então, o pessoal estava preocupado de ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Os Estados Unidos já tinham anunciado que iam parar de ajudar tanto a economia, porque as coisas estavam indo, mas, obviamente, se a Delta derrubar, é ruim. Aqui, pra gente, quando o mundo desacelera, a gente para de ter ajuda internacional. Uma coisa que ajudou muito a economia brasileira foi o fato de que no primeiro semestre a gente vendeu muito para o mundo, né? O mundo cresceu muito rápido, então, por isso até que a gente sentiu muita inflação aqui, né? Porque ficou muito valorizado, principalmente os produtos que o Brasil mais exporta. Isso ajudou, por outro lado, a economia, o mercado de trabalho ligado ao agronegócio, minério de ferro, petróleo. Então, isso tudo ajudou a economia brasileira. Agora, esses produtos estão com quedas de preços. Teoricamente, a gente poderia ser beneficiado por esse lado inflacionário, mas a gente aqui tem o estresse também e a alta do dólar por conta das preocupações com as contas públicas, principalmente, né? Essa discussão do precatório. O ministro Paulo Guedes está falando agora, o mercado financeiro já fechou. Hoje a gente fechou com o dólar a R$ 5,38. Teve queda, mas cedo eu estava acompanhando, chegou a bater 5,47. Então você vê que o ambiente ainda é de muito estresse, né? Uhum. O Cláudio falou alguma coisa? Não ouvi um falei, barulho. É o Neto ali, ó, que está no canto. O Neto está chegando, já está querendo participar do debate econômico, tá? Mas na semana, você vê, mesmo com a queda do dólar hoje, a gente acumula uma queda de 2,66% e a Bolsa, mesma coisa. Hoje subiu 0,76%, mas na semana cai 2,59%. Eu estava falando que o Paulo Guedes, ministro da Economia, está falando agora, num evento do mercado financeiro, e está todo mundo acompanhando. Ele insiste em dizer que parcelamento de precatório não é calote, isso aí vai com certeza ser judicializado, é mais uma fonte de incerteza, né? Porque quem ganhou a ação na justiça contra o governo já está esperando há anos e não quer esperar mais quantos anos o governo está dizendo, né? Isso tem que ser pago. E só por último, Cláudio, o Guedes está insistindo que sem parcelar o precatório não vai ter dinheiro para pagar salário. Isso é terrorismo fiscal. Os especialistas em contas públicas, como o Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, diz que a questão é que o governo não quer cortar despesa, que onde ele pode cortar fundo eleitoral, verba para os políticos, etc. e tal. A gente estava falando disso agora há pouco.
Juliana, muita gente, o tal do mercado, né, que reclama muito, fala de que o governo está gastando mais. Aí, de repente, o governo que previa, o secretário do Tesouro nos disse no jornal Gente mais cedo, né, esses dias, ele disse que a previsão era anual de gastos com precatório da ordem de 45 bilhões. De repente, a Justiça manda uma conta de 90 bilhões para um único ano. Isso é gasto, né? Isso vai ser gasto, é despesa. Como é que faz? Exatamente. Quer dizer, aí diz assim, não, fica citando fundão eleitoral, que o presidente deve vetar, enfim, eu acho que o número não vai chegar, mas é escandaloso que existe o fundão. Mas não é gasto do governo, né? São coisas que, às vezes, o governo não controla mesmo. Mas o que eu digo é o seguinte, tem aí o precatório de 90 bilhões, e isso não é gasto. Aí o mercado não tolera o calote, mas também não considera isso gasto. Considera o quê? Pois é, a discussão é importante de ser feita, Cláudio, mas o que os especialistas têm me dito é que o governo deu mole, né? O próprio Paulo Guedes falou que o governo pode ter falhado, admitiu, né? Porque eles precisam acompanhar esses casos antes deles terminarem. Então, quando é decisão judicial, você pode, antes da sentença, negociar. E essas sentenças, as principais, aí, os grandes volumes, são de 2018, 2019. Então, o governo já poderia ter negociado esses parcelamentos e essa discussão toda lá atrás. E aí, o que acontece? Agora a gente tem o governo dizendo, bom, eu esperava 50 bi, veio 90, eu não tenho 30 bi. Então, eu vou tirar esses 30 bi da 50 e pouco, né? São 32 bi. Vou tirar, então, o que eu não estava prevendo para fora da regra não vou tirar da regra do teto de gasto, né, que limita o crescimento de despesa pública, mas vou parcelar. Isso, na prática, a discussão é a seguinte, bom, o governo não está respeitando a regra do teto de gasto, na prática, que é uma regra que limita o crescimento de dívida do Brasil. Então, a gente perdeu a noção de para onde que vai parar a dívida, isso é risco. E, por outro lado, o governo está propondo criar um fundo para colocar nesse fundo tudo que ele conseguir de venda de ativos, né, de privatização, de dividendos e tal, que também não entra no cálculo dessa regra do teto de gasto. Pode começar a pagar precatório através desse fundo. Então, a discussão que se coloca é que realmente o que você fala é que precisa ser resolvido, mas nesse momento, diante dessa confusão toda, né, porque não é só o precatório, é isso que eu falei, já tinha um monte de outras despesas aí que precisavam ser discutidas, a gente já tem um ambiente de pressão por aumento de gasto público, véspera aí de ano eleitoral. Então, o precatório, na verdade, é aquela cereja do bolo para poder forçar a discussão de escolha de despesa, como a gente faz na nossa vida, né? A gente tem que fazer escolha. Temos aqui que cortar de um lado para pagar o outro. Funciona assim. A gente tem uma falta de transparência hoje nas contas públicas. Então, perdemos a noção de o que vai ser gasto, para onde a dívida do Brasil vai subir. E ninguém é bobo, né? O Paulo Guedes acha que o mercado é bobo, o mercado sabe que o que está acontecendo, né? Bom, a gente vai seguir. Funciona assim, olha, essa questão de precatórios funciona assim. O Poder Judiciário informa o Poder Executivo no mês de julho qual é o tamanho da conta dos precatórios do ano seguinte. É assim que funciona. O governo executivo não tem controle sobre isso. E a média histórica é de 45 a 50 bi. Aí, de repente, chegou uma conta de 90 bi. Aí fica todo mundo dizendo, pode deixar de pagar tudo, só não pode deixar de pagar precatório, né? Claro, né? Os precatórios são aqueles que beneficiam, sobretudo, quem tem muito dinheiro neste país. Já são 6h04, pelo amor de Deus, o Neto já tá aqui, ele veio pra gente. Tem muita família esperando também esses precatórios. Já explodimos aqui o programa. Neto? Imagina, pô... Observando a Juliana falar, a gente fica... a gente entende que as pessoas não cuidam bem das coisas que deveriam cuidar, né? Precisa cuidar bem do dinheiro, né? Até que o dinheiro é pro povo, né? Tem 20 bilhões para os parlamentares fazerem obras. Tem um monte de gente passando fome, porque não pega o 20 e faz outro uso do dinheiro. Por sinal, tem uma matéria no Jornal da Band que a minha amiga Olivia fez, que é uma matéria que tem que ganhar prêmio. Que é as pessoas que ainda não têm luz. Que as pessoas não têm... É uma série especial no Jornal da Band. Vale a pena todo mundo ver. Não estou falando isso, que isso aqui não é agora, é agora. Isso aqui vem antes de Cristo, falar a verdade, né? Não estou querendo colocar que é... não. Isso vem há um bom tempo. As pessoas têm que... Só que a gente não sabe nada.
É um grau de exclusão muito, muito terrível, muito assustador.